Eu não diria que nascemos para pregar o Evangelho. Eu diria que nascemos para amar. Amar nossos amigos, amar nossa família, mas também amar aqueles que nos odeiam. Amar aqueles que são incapazes de nos amar de volta. E amar isento de qualquer pensamento de o que aquela pessoa merece para ser amada. Na verdade, devemos amar ao próximo como se ama um bebê. Um bebê não tem noção do que faz. O pai, quando vê o bebê riscando a parede, ele ainda o ama, porque sabe que ele não tem a maturidade suficiente para entender o que ele está fazendo. E é assim que devemos amar os nossos inimigos, não como alguém que odiamos, mas como alguém necessário de ser resgatado e salvo. Isso é o que o bom cristão deve fazer. No entanto, a gente não nasceu para pregar esse evangelho, mas a gente nasceu para amar. Só que eu não vejo outra forma maior de amor do que propagar essa bela notícia de que temos salvação, de que temos caminho, de que o vazio que ocupava o nosso coração não precisa mais ser Deus das nossas vidas, um acesso ilimitado à presença do Pai. Esse era o desejo de Moisés de ver a Deus. Davi queria conhecer mais de Deus. Abraão queria conhecer mais de Deus. O desejo dos heróis da fé era conhecer mais de Deus. E esse Deus que eles queriam conhecer hoje habita em nós com acesso ilimitado. Tem amor maior do que deixar isso claro para as pessoas. Então, apesar da gente não ter nascido para pregar o Evangelho, nós nascemos para amar. Só que é impossível você amar sem dizer do amor. E Deus é amor, Ele nos amou primeiro, por isso somos capazes de amar, o amor livre de pecados. Então, por causa do nosso amor a Deus e do nosso amor ao próximo, nós saímos e pregamos o Evangelho com todo espírito de coragem. Em Mateus 22, 37 e 40, Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então eu amo, por isso prego o Evangelho. E ai de mim se eu não pregasse o Evangelho. É até engraçado porque eu não consigo falar de muitas outras coisas a não ser isso, e quando a pessoa interage e queima pelo mesmo objetivo é tão legal, mas nosso desafio é queimar com pessoas que estão apagadas e a gente queima por elas. Assim como os antigos sacerdotes viviam e se alimentavam das coisas do templo que eram oferecidas em sacrifício, eles se alimentavam daquilo, a gente vive e se alimenta do próprio Evangelho. A gente não consegue viver de outra coisa senão aquilo, por isso que quando a gente vai no nosso trabalho, a gente só consegue falar de Cristo. Quando a gente vai para nossa escola, para nossa faculdade, quando a gente vai jogar futebol, a gente só consegue lembrar de Cristo, sabe? E por isso o cristão ele tem que ser diferente, porque Cristo foi diferente. Em 1 Coríntios 9, 13 e 14, Paulo diz: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordena aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Essas últimas palavras foram de Paulo. E Paulo foi alguém que fez a diferença. E o que Paulo tinha de diferente de nós para fazer tamanha diferença? Gente, Paulo, a influência dele era tanta que ele era capaz de bater de frente com reis, com nobres, com fariseus, com sacerdotes. Mas esse mesmo Paulo também batia de frente com um mendigo, com um pobre. Ele falava de igual para igual com todos, porque não era Paulo que falava, mas o Espírito Santo de Deus através dele fluía. Por isso ele conseguiu fazer a diferença, porque ele era diferente. Paulo sofreu perseguições e apedrejamentos por alterar a economia de um estado, de uma nação inteira. Porque quando ele chegou, os ídolos foram destruídos e a produção de ídolos era um grande marco para a economia. E como Paulo acabou com aquilo, os ricos, a nobreza do lugar ficou furioso com ele. Não por causa do anunciar de Cristo, mas porque o anunciar de Cristo fez com que a economia se alterasse em volta dele. E eu pergunto, que diferença a gente tem feito? A gente tem sido capaz de sofrer perseguição? A gente altera o ambiente à nossa volta com coragem, de modo que as pessoas se incomodem daquela presença naquele lugar alteradora de ambientes, ou o ambiente continua o mesmo desde que você chegou? Você tem sido influência, você tem sido influenciado? Porque não é tempo mais de ser passivo, não é tempo de aceitar todas as coisas, mas é tempo de pregar o Evangelho com amor. Anunciar o Evangelho na sala de aula, anunciar o Evangelho no café do trabalho,
com coragem, com disposição e disposto a ser diferente e perseguido. E aqui está o principal segredo. Paulo fez diferença porque ele nunca quis atrair glória para si. Ele fez diferença atraindo glória para Cristo. Ele foi sal na terra, ele foi luz na terra conforme Jesus pediu. O sal que atrai toda a atenção para si, ele não serve, ele estraga a comida. A luz que ilumina tanto a tal ponto de ser impossível enxergar não serve porque ela cega as pessoas ao invés de iluminar. Então essa é a grande inversão do evangelho, o absurdo da pregação. Você quer fazer a diferença? Se esvazie, se diminua, porque você não pode fazer nada com as suas mãos humanas. Mas quando você se esvazia e se deixa preencher do Espírito Santo, aí sim, você pode tudo em quem te fortalece. O poder de Deus se aperfeiçoa em suas fraquezas. Mas se você não demonstrar suas fraquezas e se humilhar diante de Deus, Ele não vai poder demonstrar sua força total na sua vida e te usar como instrumento. Às vezes a gente tem um problema de focar mais no que devemos fazer. Por exemplo, às vezes com boas intenções, num músico da igreja, se ele quer tocar da melhor forma possível, estuda, ótimo, perfeito, mas sem a unção vindo do Senhor, sem o dia a dia dele ser um relacionamento profundo e íntimo com Deus, de nada adianta a mais bela canção. Deus prefere alguém desafinado e disposto a se entregar, se doar, se esvaziar por Ele, do que o melhor músico da terra. Então não é o que fazemos, mas é quem somos. Deus não entregou o seu Filho amado. Jesus não se sacrificou por nós para criar mais funcionários. Ele quer filhos, Ele não quer funcionários. Então, para fazer a diferença, a gente tem que assumir nosso papel como filho. Porque senão, que diferença você faz? Você pode trabalhar, você pode ser muito bom no que você faz. Você pode ganhar dinheiro, você pode ganhar fama, você pode ganhar honra, você pode criar sua família. Mas quando você morrer, as coisas passam. A obediência a Deus jamais vai passar. Deus há de retribuir com honra e glória a cada boa ação, boa obra nossa. Então, vamos focar em quem somos e quem seremos em Cristo, não o que fazemos. Se a gente quer realmente fazer a diferença, a gente deve diminuir para que Ele cresça. E o resultado da questão é, a gente não pode permitir que a nossa pregação não impacte, que a nossa vida não impacte. Porque Paulo conseguia atrair a atenção de reis, Paulo conseguiu atrair a atenção do homem mais poderoso do mundo na época, o imperador, e falou de igual para igual, sem medo algum com ele. Então, por que a gente tem medo do ser mal falado? Quão mesquinho é isso? Paulo impactou economias, mexeu com os mais poderosos só por pregar o evangelho. E eu te pergunto, a nossa pregação tem trazido tal envolvimento, tal mudança de ambiente? O que Paulo tem que nós não temos para fazer a diferença? Bom, eu gosto de pensar em um raciocínio muito bom que uma vez um amigo me disse que muita gente pergunta o que os campeões, os medalhistas têm que os outros tantos não têm. As pessoas deviam parar de olhar para o que eles têm a mais e começar a prestar atenção no que eles não têm. Eles não têm um botão de parar, eles não têm a torneira de desligar, e Paulo era assim. Paulo ouvia o Espírito e fazia, ouvia o Espírito e fazia. A gente não, a gente ouve o Espírito, a gente entende que não vem de nós aquela ideia. A gente entende que não vem de nós orar por aquela pessoa estranha na rua. A gente entende que não vem de nós doar o meu casaco para aquele mendigo necessitado. A gente entende isso, mas a gente não faz. A gente tem o botão de desligar, e Paulo não tinha esse botão. Ele tinha um parafuso a menos, como a gente costuma dizer. Mas é esse parafuso que nos sobra, que nos atrapalha de experimentar um relacionamento mais profundo com Deus. Vamos abrir essa torneira do Espírito Santo e deixar transbordar, sem medo. Sem medo, a gente sabe o que deve fazer, mas a gente só não faz. Então vamos lá e fazer a diferença. Porque enquanto a gente vive a nossa vida, trabalha para os nossos objetivos, para as nossas metas, com ideias passageiras, com coisas passageiras, sinto informar, mas a gente não faz diferença alguma. Quando a gente morrer, nossos filhos vão lembrar da gente, talvez por algum tempo. Nossa família vai lembrar da gente por algum tempo. Mas depois tudo passa. Mas aquela oração que você faz por alguém na rua e você nem sabe o resultado, sabe que aquilo ali não passa. Aquela pessoa que você deu um conselho amigo, mesmo quando essa mesma pessoa te maltratou no passado, esse conselho não passa.
Porque aquela palavra não veio de você, aquela palavra veio do Espírito Santo. E céus e terra podem passar, mas as palavras de Deus não. Então permita que a palavra de Deus flua em você, irmão. Seja completamente entregue ao Espírito Santo e atinja um nível de profundidade. Aceita logo essa felicidade que brota do Evangelho. Paulo era aprisionado, apedrejado, quase morreu inúmeras vezes. Mas ele é o cara que mais traz conselhos de alegria. Enquanto Salomão viveu uma vida luxuosa, com muitas mulheres, com muitas riquezas, com muitas terras, mas terminou a vida escrevendo Eclesiastes. Tudo é uma ilusão. Escrevendo um livro que conta sobre um homem que não vê sentido na vida. Enquanto Paulo era apedrejado e perseguido, ele estava totalmente lúcido e pleno do que ele estava fazendo, porque ele sabia que ele trabalhava para algo muito maior. Então não se deixe enganar e faça a diferença. Se esvazie, ganhe almas e deixe o Espírito fluir através de você. Foi um prazer, muito obrigado por ouvir até aqui e deixa queimar.